Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto conversando um pouco sobre comunicação entre processos, considerando estratégias de dormir, quer dizer, bloquear processos e depois acordar os processos quando eles não puderem entrar na sua região crítica. Na aula passada, nós iniciamos esse assunto de comunicação entre processos. Nós vimos que processos ou threads, sempre que eu falar nessa aula processos, lembrem que podem ser processos ou threads. Processos ou threads, em diferentes contextos, podem cooperar para a realização de uma atividade e nessa cooperação eles podem precisar compartilhar dados, sejam dados em memória ou sejam dados em um arquivo compartilhado. Esses processos que cooperam, que competem e que compartilham dados, que compartilham uma estrutura de dados, eles vão acessar essas regiões compartilhadas e a parte do código que acessa essas regiões compartilhadas a gente chama de região crítica. A solução para que essa cooperação ou essa competição não leve a situações de erro é garantir a exclusão mútua das regiões críticas, quer dizer, esses processos que compartilham essas estruturas de dados, garantir que quando eles entram em um código que vai interagir com essa estrutura compartilhada, que apenas um processo esteja nesse código de região crítica. Isso é o que a gente chama de exclusão mútua. E aí a gente viu na aula passada várias soluções em hardware e também em software de exclusão mútua, mas que realizam espera ocupada. E que a espera ocupada é cara, desperdiça tempo de CPU fazendo testes desnecessários em uma variável, enquanto a CPU poderia estar sendo usada para realizar a computação útil de outros processos, inclusive para liberar mais rapidamente o uso da região crítica por esse processo que não pode prosseguir. Agora, nessa aula, nós vamos ver duas soluções, que são os semáforos e os monitores, que abordam esse problema de comunicação entre processos e de exclusão mútua e de sincronização entre processos, considerando bloquear processos que não podem progredir e depois acordar os processos quando certos eventos ocorrem. Então, nós vamos estudar nessa aula essa solução de semáforos e de monitores e considerando ainda o problema do produtor consumidor, que foi um problema que nós introduzimos na aula passada. O problema do produtor consumidor é um problema clássico de comunicação entre processos. O produtor e o consumidor, eles compartilham uma estrutura de dados, um buffer, por exemplo, e essa estrutura de dados ela tem um tamanho fixo. Então, o produtor, como o próprio nome diz, está sempre produzindo itens, inserindo nesse buffer, e o consumidor está sempre retirando itens desse buffer, está consumindo itens do buffer. Como esse buffer tem um tamanho fixo, nem sempre quando um produtor produz um item, ele pode inserir no buffer, porque se o buffer estiver cheio, ele não pode inserir um novo item. Da mesma forma, quando um consumidor está pronto para consumir um item, mas o buffer está vazio, ele não pode consumir o item. Então, além de um problema de exclusão mútua aqui, que é não permitir que consumidor e produtor estejam ambos modificando o buffer simultaneamente, a gente tem também um problema de sincronia, que ocorre quando o produtor não pode prosseguir porque o buffer está cheio ou o consumidor não pode prosseguir porque o buffer está vazio. Então, nós temos esses dois problemas de exclusão mútua e também de sincronização entre processos. E nós vamos usar semáforos e monitores, primeiramente semáforos, depois monitores, para conseguir resolver a exclusão mútua e também a sincronização entre processos sem precisar realizar a espera ocupada, realizando sempre o bloqueio dos processos que não podem progredir ou das threads e depois a continuação ou acordar essas threads ou esses processos que estavam dormindo esperando que um evento aconteça. Primeiramente, vamos falar dos semáforos. O semáforo é uma estrutura de dados que tem um valor e tem operações que podem ser realizadas sobre esse valor. O valor do semáforo é sempre positivo. Ele é sempre um número zero ou um número positivo. Zero maior ou igual a zero. E as operações que a gente pode realizar sobre o semáforo, nesse livro que a gente está seguindo, que é o do Tannenbaum, essas operações são chamadas de down e de up.
Down é quando a gente quer decrementar o valor desse semáforo. E up é quando a gente quer incrementar o valor desse semáforo. Então, a operação down, ela vai realizar o seguinte. Se o valor do semáforo for maior do que 0, ele vai simplesmente decrementar esse valor de 1. Se o valor for igual a 0, então, esse processo que chamou essa operação no semáforo, ele vai ser posto para dormir. Já a operação up, se o valor for igual a 0 e tem processos dormindo, né, já que quando o valor é 0 e um processo faz um down no semáforo, o processo vai dormir. Pode ser que o semáforo chegue no valor 0, mas nenhum processo faça um down e aí não tem nenhum processo dormindo naquele semáforo, mas pode ser que tenha um ou mais processos que chamaram a operação down no semáforo quando o valor era 0. Nesse caso, ele não foi decrementado, mas o processo foi posto para dormir. Então, a gente pode ter um ou mais processos dormindo nesse semáforo. Quando esse é o caso, o valor é 0 e tem processos dormindo, um desses processos, por exemplo, escolhido aleatoriamente, vai ser acordado. Se o valor é 0 e não tem processos dormindo, ou o valor é maior que 0, então esse valor do semáforo vai ser incrementado de 1. A gente viu na aula passada diversas situações em que, para entrar na região crítica, a solução usava uma variável de lock, por exemplo, que precisava testar o valor, modificar o valor e se o processo perde a CPU em um momento indesejado, logo após testar antes de modificar, levava a condições de corrida. Nesse caso aqui, o que acontece é que essa operação down, se essa operação fosse feita em vários passos aqui e esse processo que chamou a operação down ou o processo que chamou a operação up pudesse perder a CPU no meio dessa operação, também poderiam haver condições de corrida. O que acontece é que essas operações são protegidas por hardware, usando, por exemplo, a instrução TSL ou a instrução Exchange que a gente viu na aula passada. Então, por hardware, existe uma variável de lock que vai garantir que, se tem algum processo realizando uma operação down, nenhum outro processo vai entrar nesse semáforo para realizar outra operação. Então, isso é garantido por construção. Quem está usando o semáforo não precisa se preocupar com isso, porque na construção dessas operações isso foi garantido. Então, nenhum processo vai entrar no down e perder a CPU e outro processo chegar e entrar e chamar também o down ou chamar um up no mesmo cenário, no mesmo semáforo. Porque quando um semáforo está sendo usado por um processo, é garantida a exclusão mútua do down e do up através de instruções TSL e Exchange. Claro que a gente falou antes que TSL e Exchange são instruções de hardware que ajudam nessa solução de exclusão mútua através de espera ocupada. No caso aqui, a gente está usando essa solução de espera ocupada para garantir que não existe mais de um processo usando o semáforo ao mesmo tempo. Mas nesse caso aqui, essa operação de down ela é muito rápida, a operação de up também vai ser muito rápida. Então, é diferente de você fazer uma espera ocupada para a solução como um todo. Para fazer uma espera ocupada, o produtor ficar esperando numa espera ocupada, enquanto o consumidor produz um item, coloca lá o item e libera o lock para ser usado. Tá? É uma situação mais controlada, porque é um lugar específico em que está sendo usado. Mas é garantido, né, para resumir, que essas operações é como se elas fossem operações atômicas, no fundo, porque o processo que começar uma operação dessa, com certeza vai terminar essa operação. Mesmo que perca a CPU, mas outro processo não vai conseguir fazer nenhuma operação no semáforo. Isso é garantido por construção. E aí esses semáforos são usados tanto para a exclusão mútua quanto para a sincronização de processos. Quando o semáforo é usado para a exclusão mútua, esse semáforo ele é, em geral, um semáforo binário, que só vai ter dois valores, ou 0 ou 1. E aí ele inicia com 1, porque ninguém está na região crítica. Então, quando o valor do semáforo é 1, ninguém está na região crítica. Quando é 0, é porque tem alguém na região crítica. Quando um processo vai entrar na região crítica, faz um down no semáforo. Se o valor do semáforo era 1,
ele faz um down, o valor vai para zero e ninguém mais pode entrar nessa região crítica, porque para um processo entrar na região crítica, ele precisa fazer um down no semáforo. Se ele faz um down no semáforo e o valor é zero, ele vai dormir, vai ser posto para dormir. E quando um processo vai sair da região crítica, ele vai fazer um up no semáforo. Quer dizer, ele vai liberar o lock, significa que ele vai liberar o lock para que outro processo possa entrar. De que forma? Se ele estava na região crítica, o semáforo está no valor zero. Quando ele faz um up, ou ele vai acordar algum processo que está dormindo, aleatoriamente, ou depende do sistema, ou se não tem nenhum processo dormindo, o valor do semáforo vai para 1, permitindo que outros processos possam entrar na região crítica também, que outro processo possa entrar na região crítica. Além de usar semáforos como a ferramenta para garantir a exclusão mútua, a gente também vai usar semáforos aqui nessa solução como uma ferramenta para sincronizar o processo produtor com o processo consumidor. Porque nós já vimos que todas as vezes que o produtor tentar produzir um item, mas o buffer estiver cheio, ele não pode prosseguir, então ele precisa ser bloqueado. Quando o consumidor quer consumir o item, mas o buffer está vazio, ele também não pode progredir, ele vai ser bloqueado. Esses problemas são problemas de sincronia entre os processos. Então, a gente vai usar mais 2 semáforos, além daquele semáforo de exclusão mútua, que geralmente é chamado de mutex. Além dele, tá? Esqueci de dizer aqui que esse semáforo muitas vezes é chamado de mutex, que é para exclusão mútua. A gente vai usar mais 2 semáforos, tá? Um semáforo para garantir que o produtor vai dormir quando o buffer estiver cheio, e outro semáforo para garantir que o consumidor vai dormir quando o buffer estiver vazio. Então, a gente vai usar um buffer que ele parece um contador, ele não vai iniciar com 1, ele vai iniciar com um valor específico dependendo do uso desse semáforo. Então, a gente vai usar um semáforo que vai contar o número de posições vazias. Esse semáforo, ele vai iniciar com N, se não tiver nada no buffer, que é o mais natural. Então, ele vai iniciar com N, por exemplo. E toda vez que o produtor inserir um item no buffer, ele vai fazer down nesse semáforo. Quando ele fizer down nesse semáforo, ele está, na verdade, diminuindo a quantidade de posições vazias, porque ele acabou de acrescentar um item lá no buffer. Quando esse semáforo, o valor desse semáforo chegar em 0, significa que não tem mais posições vazias. E aí, se o produtor quiser inserir um novo item, quando ele fizer um down nesse semáforo, ele vai ser posto para dormir. E de forma semelhante, a gente vai ter um outro semáforo, que é também tipo contador, que vai contar o número de posições que estão ocupadas. Esse semáforo vai ser usado no contexto do consumidor, ele vai iniciar em 0, se não tiver nenhum item no buffer, então não tem nenhuma posição ocupada, o valor dele inicia em 0. E toda vez que o consumidor consome um item, ele faz um down nesse semáforo, tá? Então, toda vez que ele consome um item, ele faz um down nesse semáforo. Quando esse semáforo chega em 0, significa que não tem mais posições ocupadas e esse consumidor não tem mais o que consumir. Então, ele vai bloquear o consumidor quando o consumidor tentar consumir e esse semáforo tiver o valor 0, tá? Na solução do livro, o semáforo que conta o número de posições vazias é chamado de empty e o semáforo que conta o número de posições ocupadas é chamado de full. E aqui a gente tem a solução do produtor consumidor usando semáforos. A gente tem um buffer de tamanho 100, tá? A gente vai ter o semáforo, a gente vai ter um mutex que inicia em 1, que é o que a gente falou que vai controlar a exclusão mútua da região crítica. A gente tem um semáforo empty que conta o número de posições vazias, inicia em N, porque não existem posições vazias no buffer, todas as posições estão vazias. E um semáforo que conta o número de posições ocupadas no buffer, que vai começar em 0. Como é o código do produtor? O produtor vai ficar num loop de produzir um item. Assim que ele produz um item, ele quer primeiro verificar na sincronia se ele realmente pode colocar esse item lá no buffer. No caso, ele vai fazer um down no semáforo empty. Se não tiver mais nenhuma posição vazia, esse produtor vai ser bloqueado.
Se ele não for bloqueado, quer dizer, existe pelo menos uma posição vazia no buffer, então ele vai agora sim solicitar o uso exclusivo, a entrada exclusiva na região crítica através do semáforo mutex, e aí ele vai fazer um down em mutex. Se o consumidor já estava na região crítica, o mutex já é 0 e esse produtor vai dormir. Se não tem ninguém na região crítica, o valor do mutex é 1 e um down no mutex não vai fazer o produtor dormir. Então, ele vai inserir o item, depois ele vai liberar o lock aqui, fazendo um app no mutex, para que o valor do mutex passe a ser 1 e outros processos possam entrar na região crítica. E, finalmente, ele vai fazer um app também em full, porque agora ele diminuiu o número de lugares vazios aqui em cima, logo que ele começou, mas agora que ele inseriu um item de verdade, ele vai acrescentar 1 no número de posições ocupadas desse buffer. E o consumidor é um código parecido, né? Ele vai continuar no loop de primeiro ele vai ver se tem algo para consumir, né? Se ele vai fazer um down em full, que é o número de lugares preenchidos no buffer. Se full for 0, ele já vai ser posto para dormir. Se full não for 0, ele vai continuar a execução, né? Ele vai apenas decrementar o valor de full, vai tentar entrar na região crítica fazendo um down no mutex, remove o item, agora ele libera o lock da região crítica fazendo um up no mutex, depois ele vai incrementar a quantidade de lugares vazios que tem nesse buffer, tá? Quando ele incrementa aqui esses lugares vazios que tem nesse buffer, ele pode acordar algum processo que ficou dormindo porque não tinha espaço para produzir aqui, algum processo consumidor que estava sem espaço para produzir, tá? Da mesma forma que um consumidor, quando faz um app em full, ele pode acordar quando um produtor faz um app em full, ele pode acordar algum processo que ficou dormindo quando fez um down em full e não tinha nenhum item para consumir, tá? Então, eles vão se sincronizando através desses ups e downs em full e em empty. E, finalmente, aqui o consumidor vai consumir o item, que não é uma região crítica, da forma como como for adequado para aquele software, tá? A solução de semáforos, ela é muito bacana, ela funciona tanto para exclusão mútua quanto para sincronização de processos, mas ela tem uma questão de que é bastante complicado, muitas vezes, colocar esses downs e esses ups todos na ordem correta. Então, por exemplo, uma simples troca aqui, um erro de um programador, por exemplo, que trocasse aqui essa ordem. Primeiro, em vez de testar o empty aqui, fazer um down em empty, se primeiro ele conseguisse logo o lock da região crítica com down em mutex, tá? É como se essas duas linhas foram trocadas no código, tá? Um bug, tá? Mas é um bug factível de ocorrer. E vamos imaginar que o buffer está cheio, certo? O que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que o buffer está cheio, o produtor produziu um item, ele agora fez um down em mutex, vamos supor que ele conseguiu entrar na região crítica, e agora ele vai fazer um down em empty. Como o buffer está cheio, então empty é 0, tá? Não tem nenhum lugar vazio para ele produzir um item e inserir no buffer. Então, quando ele fizer um down em empty, ele vai ser posto para dormir. Ele foi posto para dormir, nesse caso, com o lock, né, da região crítica. Significa que nem ele vai progredir, porque ele vai ser posto para dormir e ninguém vai acordar, porque só quem poderia acordar ele era o consumidor quando consumisse um item. Mas para consumir um item, o consumidor precisa conseguir entrar na região crítica. E como o lock dessa região crítica já está com o produtor, esse consumidor também não vai, ele vai fazer um down em mutex, vai ser posto para dormir e nenhum nunca mais vai acordar o outro e eles vão ficar numa espera eterna um pelo outro. Isso é um caso de deadlock causado por um bug, mas é um bug factível, né, de acontecer, podia ser facilmente comum de um programador errar a ordem
e colocar o down de empty e o down de mutex aqui no produtor. Para tentar mitigar esse problema, muitas linguagens de programação oferecem construções de mais alto nível, com funcionalidade equivalente ao dos semáforos, só que muito mais fácil de ser usado. Essa solução é chamada de monitores. Então, os métodos que estão dentro de um monitor, as variáveis que estão em um monitor, elas só podem ser acessadas através dos métodos do monitor e só pode existir um processo executando algum método de um monitor. Tá? Então, por exemplo, a gente poderia fazer esse buffer compartilhado, na verdade, ser a variável de um monitor e a inserção e a remoção de itens nesse buffer serem métodos desses monitores e por construção do próprio monitor, apenas um processo poderia chamar um método desse monitor por vez, né, garantindo a exclusão mútua. A gente tira das mãos do programador a exclusão mútua e deixa nas mãos do programador apenas a sincronia entre os processos que pode ser realizada através de alguns métodos oferecidos para os processos que executam no monitor, que são o wait e o signal, ou o wait, notify, depende muito da linguagem, porque os monitores são a construção da linguagem, tá? Então, o próprio compilador daquela linguagem que oferece monitores, ele vai se ocupar de garantir a exclusão mútua nos métodos dos monitores. Então, por trás, ele pode usar semáforos, pode usar variáveis TSL com espera instruções TSL ou Exchange com espera ocupada, tá? Ele pode usar alguma estratégia para garantir a exclusão mútua. E aí, um programador que está usando um monitor, ele sabe que apenas um processo pode estar executando um método do monitor por vez. A exclusão mútua é garantida e aí ele se ocupa apenas da sincronia, tá? Essa sincronização entre os processos, ela vai ser muito simples, porque ela vai ser mais simples, porque o programador, em geral, ele tem uma consciência de como é que esses processos se sincronizam. No caso do produtor-consumidor, por exemplo, toda vez que o buffer estiver vazio, o produtor, o consumidor precisa dormir, né? Se ele não pode inserir um novo item se o buffer estiver vazio. Então, ele pode testar, né? O programador pode testar quantos elementos tem nesse buffer e se o buffer estiver vazio, o consumidor que acabou de... ele está no momento de consumir um item, ele não pode consumir, ele vai ser posto para dormir. Como dentro do monitor só roda um processo por vez, então não existe o problema de perder a CPU, testar se está vazio e perder a CPU antes de ser posto para dormir, porque mesmo que esse consumidor perca a CPU antes de ser posto para dormir, o produtor ele não vai poder inserir nada no buffer, porque esse buffer é uma variável de um monitor e ele só pode ser acessado através dos métodos do monitor. E esses métodos do monitor, só um processo pode entrar por vez. Se o consumidor está lá, o produtor não vai poder realizar nenhum método do monitor. Então, não é um problema, tá? E aí, dentro desse monitor, tem as operações que são permitidas, que consideram geralmente o teste de uma variável. Então, por exemplo, o produtor vai testar se existe em um lugar vazio onde ele pode inserir um item. Se não existir, ele pode chamar a primitiva wait e bloquear, e ficar bloqueado até que algum evento ocorra. E esse evento geralmente vai ser um signal ou um notify, se a gente estiver falando em Java, e esse produtor vai ser acordado quando o consumidor conseguir consumir algum item e liberar um lugar. Então, em Java, como eu já adiantei, existe a implementação de monitores. A gente pode construir classes e fazer os métodos dessa classe serem marcados com synchronized, e aí significa que se eu tenho um objeto dessa classe, só um desses métodos pode estar executando, nenhum outro, então só um processo, só um objeto pode chamar, só uma thread pode chamar um método desse. E dentro desse código a gente vai usar o wait notify e notify all para botar as threads para dormir ou para acordar. Só para a gente ter uma noção melhor de como é essa solução,
aqui tem essa solução em Java. A linguagem C, por exemplo, ela não oferece monitores. A linguagem C oferece semáforos com umas variáveis de condição, e nessas variáveis de condição os processos ou as threads podem ser postas para dormir, né? As p-threads, que são as threads do padrão POSIX, que são oferecidas pela linguagem C, elas são postas para dormir, elas são acordadas, mas não são monitores, são semáforos para exclusão mútua e variáveis de condição, onde as threads podem dormir e acordar associadas a essas variáveis. Então é parecido, mas não é a mesma coisa. A gente vai ver aqui só um exemplo de Java. A gente tem a classe buffer. Essa classe buffer vai ter o buffer compartilhado e vai ter algumas variáveis de controle. Nesse caso, tem n, out e in. N é para dizer quantos elementos vazios tem nesse buffer. Out é a próxima posição que deve ser consumida e in a próxima posição em que o produtor deve escrever, tá? Alguma coisa. Então aqui a gente simplesmente tem um construtor e a gente tem dois métodos marcados com synchronized, que é o que indica que por construção do próprio compilador, quando vai compilar esse código, garante que a exclusão mútua nessas regiões aqui, tá? Então, se tiver alguma thread que vai fazer buffer.insere, só essa thread pode fazer buffer.insere, nenhuma outra thread pode fazer buffer.insere ou buffer.remove. Então, no insere, o que vai acontecer é que se n for igual ao tamanho do buffer, significa que não tem lugar para inserir novos elementos e essa thread vai ser posta para dormir. Ser posta para dormir é simplesmente chamar o wait. Então, ela vai chamar o wait, ela vai estar esperando nessa variável buffer. E aí, se ela não foi posta para dormir, quer dizer, se tem um local para produzir um novo item, esse local vai ser indicado por in, como a gente já falou, e esse item vai ser inserido. Quando esse item é inserido, o in vai ser atualizado, tá? Aqui esse porcento aqui é só para ficar uma lista circular e a gente conseguir voltar para o zero novamente, quando a gente preencher tudo, todas as posições do buffer. O n vai ser incrementado, porque o produtor acabou de colocar mais um elemento nesse buffer. E se o n for igual a 1, significa que antes o n era igual a 0. Se o n antes era igual a 0, pode ser que tenha algum consumidor que está dormindo esperando por um item para ser consumido. Então, ele vai chamar o notify, tá? Para acordar o consumidor que estiver dormindo, pelo menos um consumidor que estiver dormindo. Já no método de remover um item, se n for igual a 0, então essa thread vai dormir, porque não tem nenhum item para ser consumido. Se tem pelo menos um item para ser consumido, então esse item vai ser consumido, né, usando essa variável de controle out, que a gente já tinha falado. Essa variável vai ser atualizada, tá, para o próximo item a ser consumido. A variável n, que conta quantos itens tem no buffer, também vai ser atualizada. E se por acaso essa variável n, depois de atualizada, for o tamanho do buffer menos 1, significa que antes o buffer estava cheio. Se o buffer estava cheio, pode ser que tenha algum produtor que esteja dormindo, esperando para poder um lugar vago para ele produzir um item, inserir um item. Então, ele vai enviar um notify e retornar o item. Nesse caso aqui, a gente não fica com medo de perder a CPU, um processo consumidor que entrou aqui no remove, ele perder a CPU aqui no meio de um notify ou logo depois que fizer um teste. Mesmo que ele perca, nenhum outro processo vai poder executar o método remove ou o método insere nesse buffer. Então, significa que ele sempre vai conseguir terminar todo o processo dele, todo o código desses métodos synchronized, sem que outros processos possam rodar também na região crítica, tá? Porque isso é garantido pelo monitor.
E aí a gente vai ter a classe consumidor, né, que é uma thread, a gente vai ter a classe produtor, que é outra thread. O consumidor, ele vai ser criado recebendo um objeto buffer, que vai ser o mesmo objeto buffer que o produtor, né, para que isso funcione, eles têm que compartilhar o mesmo objeto buffer, essas threads. E aí o consumidor vai ficar sempre nesse loop de remove um item, aí consome esse item aqui da forma como ele precisa consumir, né? Ele vai usar esse item aqui nesse código que não faz mais parte de região crítica. E o produtor vai produzir o item, né? Ele vai ficar no loop, né? De produzir um item, né? No caso aqui é só um valor randômico, e inserir esse item, mas podia ser outra produção aqui um pouco mais elaborada. E inserir esse item, e os dois vão ficar em sincronia garantida pelo monitor buffer, que tem essa variável compartilhada e garante a exclusão mútua para o acesso a essa variável compartilhada através dos métodos do próprio monitor. Um aspecto positivo dos monitores é que o programador só se preocupa com a sincronização, então fica muito mais fácil de programar. Mas, ao mesmo tempo, nem todas as linguagens oferecem monitores. Então, para outras linguagens, como por exemplo para C, que só oferece semáforos como text e variáveis de condição, com o Wait Notify, a gente não tem a opção de usar monitores. Outra vantagem dos monitores é que toda a sincronização entre os processos, no uso da variável compartilhada, da estrutura compartilhada e toda a exclusão mútua fica dentro daquele monitor. E aí esse monitor é uma estrutura preparada para ser usada em diferentes contextos. E o reuso em termos de software a gente sabe que é sempre muito bom. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre alguns outros problemas clássicos de comunicação entre processos. Até a próxima!